livro de Apocalipse. Nós estávamos no finzinho do capítulo 11. Nós falamos praticamente quase tudo no último estudo do capítulo 11. Então hoje nós vamos entrar no 12, mas só relembrando o final do capítulo 11. Nós olhamos dos versículos 15 em diante. Vamos ler o final do capítulo 11 e o capítulo 12, tá bom? Só para a gente... Vamos ler do versículo 15 do 11 e vamos ler todo o capítulo 12. Nós não vamos falar sobre todo o capítulo 12 hoje. A programação é hoje e o próximo domingo conseguirmos fechar o capítulo 12, se não me falha a memória, é isso que eu combinei com o Odir, e o Odir começa o capítulo 13, né, na minha ausência. É isso mesmo, Odir? Você está com as anotações aí? Não, mas você perdeu tudo, né? Está em casa, em algum lugar. Mas eu tenho anotado lá também. Mas eu acho que acho que foi essa o nosso combinado. Se não foi, virou. Mas eu pretendo ir até o final do capítulo 12, domingo que vem, né, e aí encerrar o capítulo 12. E aí o Odir, durante a minha ausência, vai a partir do capítulo 13. Vamos ver capítulo 11, 15 em diante, que diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança do seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma forte voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se os céus e vocês que neles habitam, ai na terra e no mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca da águia como um rio atrás da mulher, e a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca.
O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Muito bem, um monte de símbolo, um monte de coisa, um monte de dragão, mulher, filho, chifre e não sei mais o que, né? Um monte de coisa que às vezes nos assusta, e nos deixa duvidosos sobre o que está falando. Mas só para a gente concluir o capítulo 11, antes de entrarmos sobre esse início, sobre essa parte da guerra que vai começar aqui, ou que vamos ter uma noção que é uma guerra, na verdade, nós vamos ver que ela se passa por toda a história da humanidade, desde a queda do homem até o final dos tempos. Nós estamos vivendo uma guerra, onde nós temos Satanás, mas antes, como um grande adversário. Mas antes disso, só terminando, o capítulo 11, só para a gente fechar, embora não com todos os detalhes necessários, mas para a gente não ficar travado, mas lembrando que o capítulo 11, nós temos a 7ª trombeta, que faz parte naturalmente dos 7 selos, Nós falamos isso na última aula. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, nós temos os 7 selos, aí fala daquele rolo que foi entregue, e cada selo vai sendo tirado, e nós chegamos aqui no sétimo selo. Nós vamos ter a 7ª trombeta, ou as 7 trombetas fazem parte dos 7 selos. Nessa 7ª trombeta, que começou aqui o capítulo 12, 13 e em diante, ainda vai estar tratando da 7ª trombeta. Nós vamos ter as 7 taças, que faz parte das 7 trombetas, que faz parte dos 7 selos. Vai ter que fazer um gráfico, vai ter que desenhar para explicar, Então, na verdade, o 7º selo inclui as 7 trombetas, e a 7ª trombeta inclui as 7 taças, mas todas elas fazem parte deste último selo que o Cordeiro abriu, que está abrindo. E lembra que, para quem acompanhou os estudos desde o início, a ideia é que nós temos um documento. Esse rolo é como um documento de propriedade de Cristo como o Senhor de todas as coisas, e esse documento está sendo aberto. É um rolo, está sendo aberto esse documento, e nesse documento está sendo mostrado que Cristo é o Senhor, o dono de todas estas coisas. Ele é o Rei que governa, Ele é o Senhor que governa. E é interessante, irmãos, que isso está relacionado com o Salmo capítulo 2. Lá no Salmo capítulo 2, que é um salmo messiânico, um dos salmos que eu mais gosto, está lá só para os irmãos pegarem ali a ideia. E aqui o capítulo que nós lemos, o 12, vai falar também. No Salmo capítulo 2 diz: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei, Jesus Cristo. Uma profecia sobre Jesus Cristo, sobre o meu santo monte. O rei disse: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Aqui é o governo de Cristo. E o verso 9 diz: Com vara de ferro você as quebrará. Nós lemos aqui no capítulo 12 de Apocalipse, vamos ler que ele vai governar com vara, com cetro de ferro. Então nós estamos lendo aqui uma profecia messiânica lá no Salmo capítulo 2, que está sendo repetida em Apocalipse. E ele continua: Agora, pois, ó reis, sejam prudentes e deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que ele não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E mais uma vez aqui, a ira do Senhor que será demonstrada no período tribulacional. Isso vai ficando claro conforme a gente vai lendo o todo das Escrituras e vamos entendendo a história que a Bíblia vai nos mostrando. Então nós temos lá uma profecia de um rei que o Senhor mesmo constituiu,
E esse rei é o Senhor sobre toda a terra, que vai governar com cetro de ferro. E ele então, e aqui ele falou, olha, as nações se enfurecem. Vejam lá no versículo 18 de Apocalipse 11, as nações se enfurecem. Salmo 2 fala que as nações se enfurecem e vão contra o Senhor e o seu ungido. E aí ele diz, chegou porém o dia da tua ira. Capítulo 2 fala que também virá o dia da ira. Veja a ligação entre os textos, e ele diz, que aí chegou esse tempo determinado da ira do Senhor, que é esse período da sétima trombeta, o sétimo selo, que é o período final da tribulação. Só recordando, irmãos, a grande tribulação, são 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período de 3 anos e meio é um período que nós podemos dizer um período leve da grande tribulação. Não será uma grande tribulação, será uma coisa mais amena. Porque nesse primeiro período o anticristo vai governar, vai estar governando já, o falso profeta, mas eles vão governar de uma maneira mais suave, A igreja vai ter sido arrebatada. O capítulo 13 de Apocalipse vai falar mais sobre isso, quando fala da besta que subiu do mar, que vai estar se referindo ao anticristo, e o mar representa aí, estou dando spoiler já, o mar representa furor, representa um momento de instabilidade, aquela sensação de perigo e tudo mais. Então vai subir ou vai chegar esse governo, que é o governo do anticristo, que vai conseguir fazer com que as coisas fiquem em paz. Será um período, irmãos, de prosperidade financeira, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Será um período de paz nos governos. O anticristo vai fazer uma grande aliança, uma aliança política, uma aliança militar, uma aliança religiosa. Ele vai conseguir unir todas as nações em torno dele. Ele será um grande líder político, religioso, militar, que vai governar com grande poder e grande autoridade. Durante 3 anos e meio vai ser um período de paz, um governo de paz, onde vai unir todas as nações, inclusive muçulmanos e judeus, de mãos dadas, mãos dadas. Imagina você pensar de ver aí o líder da autoridade palestina, abraçado com o primeiro-ministro de Israel, junto com o anticristo, tirando foto lá na ONU. Fazendo selfie, mas é um negócio absurdo, Lindo isso, lindo, é bonito, Ayatollah Khomeini, Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos. É tudo junto, tudo junto, E a besta de 9 dedos, não. Escapou. Junto na foto, brincadeira. É vermelho, né? Vermelho forte. Brincadeira, viu? Não me levem a sério nessa parte, não. Até porque brasileiro nem para ser a besta vai conseguir. Nem para isso a gente vai ter capacidade. Então deixa aqui. Possivelmente, irmãos, a gente, fora as brincadeiras, o anticristo vai ser um judeu, Possivelmente um judeu, nascido na Europa, porque ele vai ter que ter essas características, É um judeu europeu, Então, isso porque a gente sabe que o império do anticristo vai ser a restauração do antigo império romano. E essa restauração necessariamente ela só vai ter legitimidade, ou seja, de alguém que nasceu na Europa, tem que ser alguém da Europa, porque o Império Romano é lá, o antigo Império Romano. E para que você tenha o apoio de Israel, se não for um judeu, eles não vão apoiar. E pelas profecias do Antigo Testamento a gente vai ver que é um judeu. Então, um judeu nascido em algum país europeu, possivelmente. Tem gente que arrisca até dizer o país que ele vai nascer, Eu já não chego nesse
não têm essa visão ainda não, né? Mas essa é mais ou menos a história do primeiro período da grande tribulação. No segundo período da grande tribulação, e nós lemos aqui já parte disso, é o período da perseguição, aonde o anticristo vai, onde ele vai fazer, conforme Daniel capítulo 7 e capítulo 9, Daniel 9, né? Daniel 9, que vai nos falar, lá no capítulo, versículo 20 em diante, de Daniel 9, vai falar das 70 semanas de Daniel. A última semana de Daniel é o período da tribulação, né? Daniel 9, né? As 70 semanas, rapidinho, só para eu tenho que contextualizar, né? As 70 semanas falam de 62 semanas, mais 7 semanas e mais uma semana. Cada semana representa 7 anos. Então 490 anos é o total, né? E ele fala desde a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém, né? Para a reconstrução de Jerusalém. Então quando Artaxerxes dá a ordem para a reconstrução de Jerusalém até o ungido ser morto, Cristo, passariam 483 anos, 69 semanas. Depois iniciaria a última semana. Só que aí nós temos um lapso de tempo. A última semana não começa imediatamente após a morte do ungido, que é Cristo. Há um período que é o que nós chamamos de dispensação da igreja, ou dispensação dos gentios, que é o que nós vivemos agora. Então, morreu Cristo, começamos uma nova dispensação que se estende até agora, que ela vai concluir, ou seja, vai terminar com o arrebatamento da igreja. Termina-se essa dispensação, que é a dispensação da igreja, e começa-se a última semana de Daniel, que é os 7 anos, são os 7 anos da grande tribulação. Então nós temos os 7 anos da grande tribulação divididos aí em duas partes. E nós vemos aqui, por exemplo, 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de tempo. Isso representa 3 anos e meio. 1260 dias, se você fizer a conta, você vai ver que vai dar 3 anos e meio. Naturalmente que é arredondado, né, irmãos? Os irmãos não vão esperar que a Bíblia nos coloque aí detalhes até de horas, minutos, segundos, né? Não é? E o judeu normalmente conta de uma maneira arredondada. Ele nunca vai falar passaram-se 37 anos, eles vão falar 40 anos. Calendário judaico, né? Normalmente eles arredondam, nunca eles falam detalhes, né? Sempre arredondado, tá? Então também a Bíblia normalmente vai ter números, em muitos casos, números arredondados, tá? Bom, as regras do calendário lunar, né? Eles utilizam o calendário lunar. Sim. Sempre eles, por exemplo, a gente fala 7 anos e 4 meses, 40. Vão falar 7 anos, né? Não vão falar 4 meses, né? Eles vão falar os 4 meses, vão falar 7 anos, né? A gente fala que um ano tem 365 dias, eles vão falar 360, né? De maneira mais fácil, né? Não, eu ia falar isso aí, que esse calendário que nós utilizamos é a nossa herança greco-romana, né? Muito bem. Bom, contextualizado isso de uma maneira bem rápida, corrida, né? Porque só para a gente entender. Então, chegamos nessa última semana, 3 anos e meio de governo em paz. Depois de 3 anos e meio, o anticristo vai fazer guerra contra os judeus. Ele vai começar a perseguição, né? E nós vamos ver aqui que a mulher representa a nação de Israel, né? Desse texto que nós lemos. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, já. Então veja que essa perseguição virá de uma maneira muito pesada, e ela vai começar quando o anticristo, porque o anticristo ele vai reconstruir o templo lá em Jerusalém, né? O quarto templo, né? Terceiro templo. Quarto, né? Quarto templo de Jerusalém vai ser construído. E sabe onde vai ser construído, irmãos? Onde está a mesquita hoje. Tem que ser muito hábil o anticristo, porque ele vai conseguir fazer com que os muçulmanos permitam que os judeus reconstruam o templo aonde está a mesquita hoje, lá, aquela mesquita da cúpula de ouro lá, né? Aquela mesquita. Mesquita do domo de ouro. Domo? Oficialmente é conhecido como a mesquita de Al-Aqsa. O Marcos também é cultura, meu irmão.
tive lá. O Marcos esteve lá, né? E o Marcos é historiador, né? Ele gosta de estudar história, né? Então ele conhece. Frustrado. Historiador frustrado vira advogado. Tem que fazer faz direito. Se ele fizesse história, ele ia fazer errado, né? Ele fez direito, mas tudo lá no Largo São Francisco, né? E aí já sabe, vai tudo para a esquerda, viu? Sabe, né? Historiador, né? Quem estuda, não é isso, Marcos? Largo São Francisco, o povo é tudo canhota lá, né? Tudo canhota. História também, né? Minha irmã é professora de história. Mas é engraçado, só para, sem querer atrapalhar, Nada, trabalhando, né? Mas lá, exatamente onde está construída a mesquita do doutorado, também exatamente no Monte Moriá, né? Uma parte das ruínas do terceiro templo. Onde tem o muro das lamentações está lá, né? Isso, e lá é exatamente onde Isaac foi levado para o sacrifício, né? Mas os árabes também acreditam que ali aconteceu alguma coisa com Ismael. Ali é sagrado para eles. Para eles, porque ali é alguma coisa. Então você vê que eles imitam muita Sim. coisa. Né? E exatamente na ruína do templo, que hoje é o muro das lamentações, que é o que sobrou do terceiro templo, eles acreditam que Maomé ascendeu aos céus exatamente em cima do muro ali, no seu cavalo branco. Eu não sabia desse detalhe. Detalhe, século XVI. Né? Eu nem sabia que Maomé tinha essa história dele ter sido assunto ao céu. Ascendeu aos céus num cavalo branco em cima do muro. Para mim essa é novidade, né? Eu não sabia. Do terceiro tempo. Até Maria eu sabia que foi assunto ao céu, né? Segundo o catolicismo. Agora temos mais um aí, né? Maomé. Acreditam nisso. No século XVI, essa é a ideia. E Maomé nasceu em 1500. 1500. Pois é. Legal. Tá vendo? Importante aí, a gente vai conhecendo um pouco mais. Mas olha que interessante, e aí que eu acho interessante, irmãos, a habilidade política desse anticristo. Porque imagina, ali onde hoje é a mesquita, e usando as ruínas do terceiro templo, vai ser construído o quarto templo. Imagina como é que vai conseguir um negócio desse? Hoje, que a gente conhece como é que funciona lá as coisas, é inimaginável pensar que vai ser aberto assim para a construção de um templo judeu ali. Hoje não se faria. E não vai ter guerra para fazer isso. Vai ser feito na paz, em acordos. Só que vai chegar na metade da semana, o anticristo vai fazer algo semelhante que Antíoco Epifânio fez, né? Possivelmente vai sacrificar um porco, né? No templo, né? Que será o abominável da desolação, conforme Daniel capítulo 9 também, né? Então vai acontecer ali aquela situação, né? Ele vai sacrificar possivelmente ali um porco, né? E ali vai haver, então, imagina a revolta dos judeus quando isso acontecer. E eles vão achar que o anticristo é o Messias, né? Os judeus vão estar achando que o anticristo é o Messias esperado. E quando isso acontecer, eles vão entender que ele não é o Messias. E é nesse momento em que os judeus vão reconhecer que aquele que eles crucificaram, que eles rejeitaram, é o Messias. E é nesse período que se cumpre o que diz em Romanos 11, que todo Israel será salvo, que haverá então uma conversão nacional de judeus. E aí começa a perseguição. Mortes e tantas outras coisas que vão acontecer. Fome para os judeus e tudo mais, né? Eles não vão com a marca da besta, né? Irmãos, não se preocupem, a marca da besta não é um chip, tá? Não se preocupa, não tem chip nenhum sendo produzido para a gente usar, nem a vacina, tá bom? Não é a vacina, né? Não vai ter nenhum chip aí com a vacina da besta, né? Então não se preocupe com isso, né? Eu tomei a vacina já, né? Primeira dose,
Tá dolorido, mas não é chip, eu já mandei verificar, né? Não virei jacaré, tô bem. Né? Professor, rapidinho, uma análise que eu estou fazendo a respeito do que o anticristo pode fazer para convencer os muçulmanos, é uma especulação minha. O que ele pode fazer a respeito de algo que hoje no mundo muitas pessoas estão usando aí, que vem até daquela teologia chamada teologia do processo, que ela é sutil. Que hoje assim se prega um Deus assim, olha, os apóstolos erraram, eles se equivocaram nos textos, é parecido, é o mesmo Deus, só que cada um pensa de modo diferente, mas é o mesmo Deus para todos. Então, uma coisa que eu acho que ele vai usar de sutileza nisso daí para convencer os muçulmanos, porque eles esperam o tal do Mahdi, que é o tal do Messias deles, entendeu? Então, a persuasão dele, ela vai ser muito assim, eu não sei como explicar, mas eu sei que ele vai usar um método parecido, eu acredito que ele vai usar isso daí. Uhum. Não, com certeza ele vai ser muito bom de lábio, né? Não tenha dúvida, né? Se alguém de grande capacidade de aglutinar em volta dele e de falar e todos vão ouvi-lo, né? Não tenha dúvida, né? Se tem esse evento, como é que ele vai usar? Oi? se tem esse evento do sacrifício do porco, né? Europeu, vai ser alemão, é alemão. O alemão come muito porco, né? Alemão corintiano, né? Também. Porque contra o Palmeiras, né? Vai matar um porco. Já estamos descobrindo, tá vendo? Ó, for alemão com a bandeira do Corinthians, pode ser o cara. Mas, agora, irmãos, só lembrando, né? Para a gente como igreja, no meu entender e olhando as escrituras, a igreja não vai passar esse período, a igreja não estará aqui, né? A igreja não estará aqui, a igreja estará nos céus nesse período, né? A igreja já foi arrebatada, ela já vai estar com o Senhor participando lá, que nós vamos falar disso mais à frente no Apocalipse mesmo, das bodas do Cordeiro, né? E do Bema, né? Que é o pódio, que é o local das nossas recompensas, por assim dizer, né? Se é que merecemos alguma coisa, receberemos alguns galardões, né? Que estarão em forma de diademas, né? Em forma de pedras preciosas na coroa que nós vamos receber de Cristo. E só que por isso que eu falei, se é que merecemos, que não merecemos, né? Porque tanto que nós vamos devolver essas coroas para Cristo, né? Então nós não merecemos essas recompensas. Vão ser nossas, vamos receber os galardões, mas devolveremos ele para o nosso Senhor, né? E a gente vai estar no céu nesse período, vai estar tendo as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja é a noiva, né? Então vai ter as bodas do Cordeiro, casamento, bodas, né? Casamento, e o Bema, que é o pódio, né? Onde vamos receber os nossos galardões, né? Não vai ter lá, irmãos, um telão lá mostrando os nossos pecados, não. Todas essas coisas, você é uma imaginação que alguém inventou. Não vai ter telão lá mostrando a vida do Adilson, tudinho. Até porque, irmão, 7 anos não vai dar, né? Só a vida do Adilson já não vai dar. Imagina de todos os crentes lá mostrar. Vai desanimar todo mundo. Muito bem. Agora nós vamos pelas nossas obras, e aí sim, as obras têm valor para o crente, não para a salvação, mas para os nossos galardões. E aí são as nossas obras que serão julgadas lá no céu, né, para os crentes. O que você fez vai ser julgado pelo Senhor, né? E aí nós vamos para aquele texto que Paulo fala em Coríntios. Nós podemos construir com ouro, prata ou pedras preciosas, ou podemos construir com feno, palha e madeira. As nossas obras vão ser testadas pelo fogo. Passa feno, palha e madeira no fogo, sobra o quê? Nada, só cinza, né? Agora, quando passa o ouro, a prata e pedras preciosas,
Na verdade, eles vão ficar mais puros. Não é? Então, Paulo vai nos advertir: veja como você constrói. Então, nós vamos construir, nós estamos construindo, irmãos. Tudo que nós fazemos para o Senhor faz parte dessa construção. Agora, nós podemos construir com ouro, com prata e pedras preciosas, como podemos construir com feno, palha ou madeira. Vai ser testado no fogo, né? No final do nosso julgamento lá. Não para salvação. Paulo ainda vai falar que vamos ser salvos como que pelo fogo, né? Eu até brinco que o crente vai chegar cheio de churrasco no céu, alguns, mas vai chegar, né? E tá bom, graças a Deus por isso, né? Tem uns que falam, importante é chegar, né? Já tá bom, né? Já é uma bênção. Agora, melhor, né, irmãos, nós termos algo para oferecer para o Senhor. Melhor as nossas obras serem testadas e serem purificadas, né? Serem construídas com ouro, prata e pedras preciosas. E aí, irmãos, há várias advertências para a gente nesse sentido. Até a própria Bíblia fala que se nós recebermos o louvor dos homens aqui, nós estamos perdendo os galardões lá no céu, porque nós estamos sendo louvados pelos homens aqui, e então o Senhor falou: você já recebeu o seu galardão, lá mesmo, né? Já ficou. E quando fala louvado aqui, irmãos, não é você agradecer alguém por alguma coisa que fez, tá? É no sentido de você realmente se colocar como a pessoa principal ali, ou como que aquilo que você faz é indispensável para, né, o reino de Deus, né? Aí, se você se coloca nessa posição, fique com esse louvor só mesmo, né? Porque lá no céu você não vai ser louvado pelo Senhor pelo que você fez, que você já ganhou aqui, né? Você já recebeu seu louvor dos homens, né? E na verdade nós devemos ou esperamos vir o Senhor. Muito bem, vamos seguir aqui no capítulo 12, que vai falar a partir de agora, várias coisas que vão acontecer, que a gente já falou, e essa guerra que acontece durante todo o tempo, né, irmãos? Satanás estará sempre tentando destruir os planos do Senhor. Agora, antes de irmos para essa parte do versículo 7 em diante, que fala estourou guerra no céu, nós temos 3 personagens que o texto nos dá, né? Ele fala da mulher, o dragão e o menino. O dragão fica claro, né? O texto mesmo já se interpreta. Ele diz que o dragão é a antiga serpente, que é Satanás, ok? O próprio texto você vai ler, ele está dizendo. Mas ele fala da mulher e fala do menino. A mulher, vamos olhar versículos 1 e 2, diz: viu grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então a primeira coisa que João viu na sua visão foi um grande sinal. E o primeiro, na verdade, vão ser 7 sinais que nós temos no livro de Apocalipse agora, a partir desse texto. E ele diz que viu um grande sinal, a palavra mega, né? Ela é um grande sinal, algo enorme, ou seja, algo de grande importância. E fala de um sinal que descreve um símbolo que aponta para uma realidade. Então, mais uma vez, nós partimos da abordagem literal da interpretação das escrituras, que permite o nosso uso normal da linguagem simbólica. Ou seja, o que ele aponta aqui, irmãos, é para uma realidade literal. Então mostra claramente que essa mulher era uma mulher real. Agora, naturalmente, que essa mulher vai ter uma explicação, né? Quem é essa mulher? O versículo fala também, o texto vai falar do resto dos seus filhos, fala também dessa mulher que faz parte daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e essa mulher é uma mãe também, que mostra aí, de alguma forma, um símbolo de uma mãe. A mulher aqui é um dos símbolos que aparece em Apocalipse. Como eu disse, é uma mulher real, e algumas vezes aparece esse símbolo, né, de mulher no Apocalipse. Primeiro vai falar lá em Apocalipse 2:20, em uma das cartas, fala de Jezabel, né, uma mulher, também a mulher, um símbolo, mas era uma mulher que simbolizava o paganismo. Outra mulher que aparece em Apocalipse, uma prostituta em Apocalipse 17,
que representa também a igreja apóstata, e em Apocalipse 19 nós temos a noiva de Cristo, também uma mulher que representa a verdadeira igreja. E aqui nós temos também uma mulher que nesse contexto representa Israel. Não é? E por que nós podemos definir aqui como Israel? Não é? Por que essas imagens podem se referir a Israel como essa mulher? Primeiro, porque Israel vai desempenhar um papel-chave no período da grande tribulação. Conforme já citei, Daniel 9, 24 a 27, fala disso. E aí você pode depois olhar. Além disso, durante essa última semana da profecia de Daniel, de acordo com as promessas de Deus para o reino, ela terá também a sua salvação nacional, né, desse povo. E João viu essa mulher vestida de sol e a lua debaixo dos seus pés e também 12 estrelas na sua cabeça. Irmãos, você não lembra de nenhum texto bíblico quando você lembra sol, lua e 12 estrelas? Você lembra de algum texto do Velho Testamento? José. Sim. José! José! Olha aqui claramente uma referência a Gênesis 37. E falando de quem? Das 12 tribos e dos pais das 12 tribos. Era o sonho de José. Aquele sonho de José. Então nós temos aqui as mesmas referências falando agora no Apocalipse. Então, na verdade, nós temos uma descrição aqui da nação de Israel, quando a gente olha para o Velho Testamento. Por isso, irmãos, quando a gente lê o Apocalipse, eu falei desde o início que o Apocalipse não é tão difícil de interpretar. É que a gente tem que olhar para o Velho Testamento, a gente tem que olhar os símbolos que o Apocalipse fala. Aí se a gente olha e fala assim, nossa, mas uma lua, um sol, 12 estrelas, o que é isso? Aí você, um pouquinho de esforço, né, lembrar do que a gente já leu. E fala assim, peraí, tem alguma coisa a ver com o que o Velho Testamento. Então, já fica claro que essa mulher é a nação de Israel, porque ela tem uma referência clara a essas 12 tribos lá no sonho de José. Então, sempre que a gente olha o Apocalipse, a gente vai ver símbolos, é só olhar para o Velho Testamento, nós vamos encontrar a resposta, vai estar lá. Vai estar lá. Então não é tão difícil de interpretar como a gente pensa que é. É só uma interpretação normal. A gente vai olhando lá e lembrando, procurando textos bíblicos no Velho Testamento. E nós vamos ver aí agora. João vai nos falar aqui que essa mulher vai estar em grande sofrimento, grande tormento para dar à luz. Ok? Mas aí também ele disse, viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando ele nascesse. Então, o segundo sinal, tem um novo personagem, uma nova cena, o inimigo mortal da mulher, o dragão vermelho, que o texto mesmo vai mostrar que é Satanás. Esse aqui a gente nem precisa ir para outro texto, O texto claramente, só na sequência ele vai falar que é o próprio diabo, é o próprio Satanás, Dragão, irmãos, essa palavra, aqui foi traduzido por dragão. No livro de Jó, essa mesma palavra, ou essa mesma ideia é traduzida por grande monstro ou monstro marinho, Então, há várias formas de traduzir essa palavra. Mas a ideia é de um monstro, de algo realmente perigoso, aterrador, feroz. O vermelho tem aquela ideia da cor do fogo, do derramamento de sangue, o que demonstra a natureza destrutiva de Satanás. Por isso que nas palavras de Jesus, em João reparte conosco que ele foi homicida desde o princípio. Satanás é homicida, então ele é esse que de fato derrama sangue.
Também ele é tratado como antiga serpente, né? Que também, às vezes, essa palavra pode ser alternadamente traduzida por dragão. Então, é a mesma ideia, a mesma palavra, só para a gente... Ezequiel vai falar sobre isso, não vou parar sobre isso. Agora, diz que esse dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, um monstro de 7 cabeças e 10 chifres. É interessante, irmãos, que 7 cabeças, nós vamos ter que aí parar para pensar na questão do número, né? 7 é um número de totalidade, é um número que representa a totalidade, ou seja, é um número que vai representar o governo dele sobre todas as nações. Então, por isso que a ideia aí de 7 cabeças. 10 chifres, também retratado aqui. Chifres, irmãos, representa governo. Será uma confederação de 10 nações. Uma confederação de 10 nações. Nós já tivemos, irmãos, vários impérios consecutivos no mundo. Império egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano, e no futuro teremos o império do anticristo. Então são vários impérios que governaram e que governam, e depois nós teremos o grande império, o império final, que é aquele da visão de Daniel, da visão de Daniel não, né? A visão de Nabucodonosor, né? Que Daniel interpretou, do grande, daquela estátua, né? Que tinha um peito de bronze, de ouro, né? Cabeça de ouro, peito de bronze, perna de ferro com barro, pé de ferro com barro, todas essas coisas. E depois diz que veio uma pedra, né? Uma pedra foi tirada sem auxílio de mãos e ela destrói essa estátua, né? Quem é essa pedra? Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular é o governo final, é o reino que vai destruir todos os reinos e que reinará eternamente. Mas o governo do anticristo vai ter um império, um governo de 10 nações, que são os 10 chifres, que representam 10 reis, 10 presidentes, 10 primeiros ministros, sei lá. Então, na verdade, revela que esse poder do anticristo, ele vai estar com mais 10 governos, ou 10 reis, que serão seu apoio nesse governo humano, né? Então, na verdade, nós temos aí esse governo do anticristo. Aí, irmãos, há muita especulação, e aí difícil eu tratar de especulações, né? Alguns dizem que será o mercado, nem existe mais, né? Alguns falam do mercado como europeu, né? Hoje já não tem mais poder. Alguns agora falam desse G20, né? Outros o G7, né? Que é ali, e aí nós vamos vendo eu não sei, né? Alguns chegam a dizer que vão ter tipo vários governos, como a gente tem o Mercosul, tem outros, e aí cada líder desses blocos serão os líderes que vão estar com o anticristo. Cada época a gente vai vendo uma coisa, né, irmãos? É difícil interpretar como vai ser isso, porque, por exemplo, antigamente se dizia que o anticristo era o Papa, né? Quem não ouviu isso? Eu ouvi, né? Que o anticristo era o Papa. O poder da Igreja Católica hoje é tão menor, irmãos. Na verdade, hoje o poder dos muçulmanos é maior do que o poder católico romano. Os muçulmanos hoje tem mais muçulmano no mundo do que católico, na verdade. A religião maior do mundo é o islamismo hoje, não é mais o catolicismo. Já também que seria Mikhail Gorbachev, até por causa da mancha, né, que ele tinha na testa, né? Eu lembro disso. George W. Então, assim, irmãos, no período da Guerra Fria, a Rússia era o anticristo da Rússia, né? Da União Soviética, né? Rússia não, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Eu vivi isso. Era criança, mas eu lembro disso, né? E lembro do Gorbachev também. Mas veja, então cada época vai se especulando alguma coisa. Não é difícil, irmãos, tudo isso não passa de especulação. Não dá para a gente ter uma noção exata
Agora, vai ser governo. Como é que vão se formar esses governos? Só quando chegar lá, né? Que naturalmente todos esses movimentos que o mundo vai fazendo e cada vez mais acelerados estão levando para esse fim, não tenha dúvida, né? Naquele filme, embora eu não concorde com a teologia toda daquele filme Deixados para Trás, né? Porque ele é dispensacionalista clássico, né? A ideia do filme do Tim LaHaye. Mas ele, por exemplo, a ideia dele é que vai ser o presidente da ONU, né? o anticristo, né? E ele mostra lá na ONU e tudo mais, tal. Não sei, né, irmãos? Não sei. Pode ser que seja. Não estou dizendo que não será. Agora, tudo isso não passa de especulação, tá? Não sei. Só sei que ele vai ser um político, sem dúvida nenhuma, um religioso e militar, porque ele vai ter que ter as três forças juntos com ele. E um político muito hábil. Político muito hábil. Pastor, acho que o senhor já ouviu isso do pastor Evaldo Moraes lá da Bahia, ele falando que lá no seminário que teve lá na igreja da Tutuba, ele falava assim, que provavelmente pode ser o anticristo, ele vem da tribo de Dan, porque ele liga em questão de serpente, por quê? Sim. Porque quando o Jacó fala que Dan é como serpente. Isso eu acho que é quase certo, que ele vai ser da tribo de Dan. Agora, onde está a tribo de Dan hoje? Ninguém sabe. Ninguém sabe hoje. Então, muito complicado, porque como se espalharam, né, por causa da diáspora e tudo mais, não sabemos onde anda, assim, de uma maneira clara, né, a tribo de Dan. Muito bem, mas a inflação de terra está lá. Ah, sim, sem dúvida. Parte deles é deles. Bom, nós temos então esses 10 chifres, que são 10 nações, sem dúvida nenhuma. 7 diademas também é uma demonstração aí de brilho, de poder que eles vão ter. Esse versículo 4, irmãos, muito, minha opinião, minha interpretação, sempre foi muito mal interpretado. Alguns aplicam esse texto para dizer que quando o diabo caiu, ele levou 1/3 dos anjos a partir desse versículo. Para mim, esse versículo não fala isso. Tá? Para mim, esse versículo não está falando da queda do diabo lá no início. Porque aqui nós vamos ter uma queda no período já da tribulação. Então, para mim, olhando o contexto, porque o diabo, irmãos, hoje ele atua no céu, não no céu, onde o Senhor está. Mas ele é o príncipe do poder do ar. Ele está num local entre a terra e o trono de Deus. Paulo foi arrebatado até o 3º céu. Então há aí algum lugar aí no meio do caminho que o diabo está por ali, junto com os seus. Quando Daniel ora lá no capítulo 9 de Daniel, que a resposta vem, que vem trazer a resposta, diz que há uma interferência no meio do caminho lá e há uma figura lá usada que ele vai lutar contra o anjo que está trazendo a resposta para Daniel, e Daniel está 21 dias orando. Aí Miguel vem e luta contra esse ali, vence, e a resposta chega até Daniel. Agora, isso não é na terra, irmãos, isso é em alguma camada aí lá no alto. Onde é? Não sei, nunca fui. Nunca estive lá. Não sei. Aí é aquelas coisas que são mistérios para nós. A Bíblia não nos revela. Agora, o diabo não está no inferno. E mais, você também não vai ser rei no inferno. Não tem rei no inferno. O rei no inferno vai ser o próprio Senhor. Ele que vai reinar lá. Ele que vai governar o inferno, porque quem governa todas as coisas é Deus. Até o inferno, quem vai governar é Deus. Não é o diabo, não. Ele não está com um tridente lá, né? Com um caldeirão, espetando o povo e jogando lá no... O inferno nem foi ainda... O inferno, no final, ainda nem foi inaugurado. Ele nem foi inaugurado. Vai ser inaugurado pelo próprio anticristo, pelo próprio Satanás e tudo mais.
Vai chegar o dia. O inferno é o lugar do castigo de Satanás. Não é reino, não. Ele não vai reinar lá, não. Lá ele vai sofrer. E ele vai sofrer mais do que todos. O pior lugar de sofrimento vai ser reservado para o diabo, para o anticristo e para o falso profeta. Eles vão ser os que vão ter o maior período, o local de maior sofrimento no inferno. Porque o inferno, irmãos, vão ter graus de sofrimento. Agora, o melhor lugar, eu não quero nem passar perto. O melhor lugar, o menos ruim lá do inferno, eu não quero nem passar perto. Então, não tem lugar bom, vai ter menos ruim. E vai ser de acordo com a iluminação que a pessoa teve. Quanto mais luz se teve, maior sofrimento. Quanto menos luz, menos sofrimento. Ou seja, aqueles que ouviram muito do Evangelho, por exemplo, e rejeitaram, esses terão maior sofrimento no inferno. Quanto mais luz, mais rejeição, maior também o sofrimento. Muito bem. Agora, então eu não compreendo esse versículo com essa ideia, no sentido. Agora, se você compreende, irmãos, eu não vou brigar com você por causa disso, nós não vamos discutir isso. Isso é a minha interpretação ao olhar o texto bíblico. Essa interpretação tradicional que se diz aí não é o diabo, aqui no sentido de quando ele caiu do céu, assim como eu não vejo lá Ezequiel 28 como falando do diabo, e nem Isaías 14, nem eu nem o pastor José. Deixa eu usar alguém de peso para defender a minha posição aqui. José Arthur. Marcos Camponato é a mesma posição. Eu acredito que não seja isso. Mas aqui a palavra do José Arthur tem mais peso que a do Marcos Camponato. Então vou usar um grande homem de peso aqui para falar a posição, Ele não tem essa posição também, Na verdade, irmãos, eu acho que a Bíblia não fala muito e não se preocupa em falar sobre a queda do diabo e como ela aconteceu. Eu acho que se especula demais, cria-se muita fantasia, aonde a Bíblia não se preocupa em falar. A Bíblia ela fala do diabo, sim, mas ela fala de quem é o diabo: assassino, mentiroso, enganador e todas essas outras coisas. Então, tem muita coisa que a gente criou aí, Fala que o diabo era o líder do louvor no céu. O Jackson não era, viu, Jackson? Pode ficar tranquilo, tá bom? Você não tem nada a ver com ele. O louvor da igreja não descende do. E tudo isso baseado em Ezequiel 28. Se baseia-se em Ezequiel 28 para dizer isso. E olha, irmãos, um argumento muito simples para a gente olhar Ezequiel 28. Se você olhar Ezequiel 26, Ezequiel 27, Ezequiel 29, está falando de reis e de nações. Por que só Ezequiel 28 está falando do diabo? Os outros não falam, porque só Ezequiel 28 fala. Então, se você interpretar normalmente todos os textos, Ezequiel 28 vai passar batido. Você nunca vai pensar. É que lá fala de Éden, fala de jardim, fala de. Aí eu estou falando, olha aqui, ó. Não, tinha uma cidade chamada Éden. Todas essas coisas. É bem. O próprio texto se interpreta, irmãos. E tem um texto, só um minutinho, tem um texto do José Arthur, se você procurar na internet, 30 e poucas páginas que ele escreveu, acho que na Vox Scripturae, saiu numa edição da Vox Scripturae, que ele escreveu sobre esse texto de Ezequiel 28. É um texto maravilhoso. Ou se você pedir para ele também, ele manda. É um texto muito bom que ele trata sobre Ezequiel 28, e é muito jóia, ajuda bem a entender o texto. Ele dá todas as argumentações, inclusive esse texto do José Arthur é usado por outros, já li outros artigos que citam o texto do José Arthur, sobre esse assunto, porque realmente ele foi um dos primeiros a escrever aí sobre esse assunto no Brasil, e está muito bem escrito esse artigo dele. Vale a pena você procurar na internet, você baixa, acha o PDF dele lá no site da Vox Scripturae, escreve assim, como é latim, palavra, você acha lá.
Oi, Adilson, só para a gente na parte final aqui. Focado na questão do que o pastor falou sobre esses negócios que o pessoal interpreta como Satanás. Isso não é devido a os falsos ensinos que há no pentecostalismo, porque, como eu vim desse meio, eu ouvia muito falar sobre isso. Não, porque na verdade esse é um ensino muito antigo, viu, Adilson? Na verdade, os pentecostais só copiaram, mas ele é um ensino muito antigo, de que Ezequiel 28 fala do diabo. Mas é uma interpretação antiga, eu acho que por pouco conhecimento, pouco material de entendimento, acabou se popularizando essa interpretação. Obrigado. Bom, muito bem, irmão. Só para a gente encerrar aqui a criança do sexo masculino e vamos terminar com ela rapidinho. Quem que é esse menino que vai nascer? Versículo 5 e 6 diz: e ela deu à luz um filho homem, que há de governar as nações com cetro de ferro. Quem será que é esse menino que vai governar as nações com cetro de ferro? Cristo. É Jesus. O menino é Jesus, né? E o filho da mulher foi arrebatado para a ajuda de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, que nele a sustentem durante 1260 dias. Tá? Então, apesar, para a gente trocar em miúdos, irmãos, a gente não vai ter tempo de olhar todos os detalhes do texto, mas só para a gente entender o que é que Satanás tentou aqui: impedir o nascimento de Jesus, ou que ele viesse para governar. Na verdade, sempre Satanás fez todos os esforços para impedir não só o nascimento, como a morte do próprio Senhor, desde o início. Então, quando ele fala que o dragão então se colocou contra a mulher, era no sentido de impedir. E lembra que quando Jesus nasceu e os magos do Oriente passaram lá, os pastores, né? Vamos dizer, tanta coisa, tanta informação que eu já... Alguém foi lá falar com Herodes, né? E aí eles passaram lá falar com Herodes, e agora a cabeça deu tanta gente que passou, irmãos, que chegou lá, mas foi lá falar com Herodes, e Herodes falou: quando vocês voltarem, passa aqui e me fala que eu também quero ir lá adorar esse rei, né? Por que ele fez isso? Ele queria matar, na verdade. O menino falou assim: você é doido? Um concorrente, né? Concorrente? Não, vamos matar ele. Agora, o que é isso? Uma tentativa de impedir que Jesus crescesse. Tanto que depois Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Todos os meninos de 2 anos para baixo. Aí os pais de Jesus fogem para o Egito, para se cumprir também uma profecia que diz: do Egito te chamei. Olha que beleza, né? E eles vão para o Egito para se esconder e esperar passar esse período. Então Satanás veio ele tentou impedir o nascimento de Jesus, ele tentou impedir, na verdade, a morte de Jesus, né? Ele tentou Jesus no deserto, né? Primeiro, depois de 40 dias, ele tentou fazer o que ele fez com Adão. Ele tentou Adão caiu, ele pensou que o segundo Adão também cairia, o segundo Adão não caiu. Então, a partir daí, nós vamos ter sempre uma controvérsia com Jesus. Na verdade, ele quer impedir que Jesus vença. E ele sabia que a morte de Cristo seria o seu fim. Eu já disse aqui para os irmãos, uma outra coisa que às vezes a gente ouve, né, que houve festa no inferno quando Jesus morreu. Não teve festa em lugar nenhum, irmãos, quando Jesus morreu. Né? Se tinha uma coisa que o diabo não queria, era que Jesus morresse. Se tinha uma coisa que o diabo não queria, era que Jesus morresse. Porque se Jesus morresse, ele sabia. Talvez ele até ficou lá: será que ele vai ressuscitar, né? Tomara que não ressuscite. Talvez ele ficou com essa última esperança, né? Mas não teve jeito. Ou seja, a ideia de Satanás era impedir realmente, porque ele sabia que a vitória de Jesus na cruz, a própria Bíblia diz que qual era o último inimigo a ser derrotado? A morte. Com a morte e ressurreição de Cristo, ele derrotou a morte. Eu gosto muito do título, eu já cito várias vezes esse título, o título de um livro do Joe Owen. Nós não temos ele todo em português, tem alguns fragmentos dele em português, mas o título dele, da coletânea geral, é a morte da morte na morte de Cristo.
Vamos repetir. A morte, da morte, na morte de Cristo. Tá? Ou seja, a morte morreu quando Cristo morreu. Ou seja, a morte de Cristo matou a morte. Né? E Satanás sabia que ali era sua última chance era impedir a cruz. E ele tenta, de todas as formas, impedir a cruz. Né? Tem todas as formas de impedir a cruz. Mas não consegue. Graças a Deus. Né? Louvado seja Deus, porque ele não conseguiu. Então, irmãos, na verdade, a guerra de todas as eras, que nós vamos ver a partir do versículo 7 em diante, vai ter esses três personagens: Israel, Satanás e Cristo. João aqui apresenta os três para nós. E a partir daqui nós vamos então entender essa guerra, que na verdade se estende desde a queda do homem e vai até a volta de Cristo, não o arrebatamento, a volta de Cristo. Lembra, irmão, são dois eventos diferentes. Arrebatamento é um evento, volta de Cristo é outro. Então, quando você fala volta de Cristo, você está falando quando ele virá no final da grande tribulação. Arrebatamento é quando ele busca a igreja. Então, são dois eventos diferentes. Arrebatamento, Cristo não volta. Cristo vai só até as nuvens e a igreja sobe. É a igreja que vai. Cristo não vem. Ele só chama a igreja, ele só convoca. Tá? Volta de Cristo é quando ele vai descer e vai pisar novamente, possivelmente lá no Monte das Oliveiras. Tá? Onde ele possivelmente descerá para reinar para todo sempre. Tá? Primeiro no milênio e depois por toda a eternidade. E o seu governo não terá fim. Né? E o milênio será um governo perfeito, né, irmãos? Governo perfeito. De paz, de autoridade, e será sem nenhum problema. Né? Será um governo perfeito. E nós vamos governar com Cristo. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. Vamos orar e vamos terminar aqui. Estamos conseguindo, irmão, já diminui 10 minutos hoje, a ideia é terminar às 11, né? Então a gente vai conseguir, todo domingo a gente vai chegar até que a gente consiga fechar o horário. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse dia, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, ressuscitou, está à destra do Pai e que um dia voltará para reinar sobre todas as coisas, e todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, Pai, para a tua glória, para o teu louvor. Obrigado pela tua igreja, a quem o Senhor constituiu reino e sacerdotes, e que nós, ó Pai, estaremos com o Senhor para todo sempre e também reinaremos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para esta tarefa e nós te louvamos pela tua bondade e tua misericórdia sobre as nossas vidas. Despede-nos na tua santa paz, nos dê uma tarde de paz, de descanso, de tempo agradável com a nossa família. Nos prepare para aqueles que poderão estar aqui logo mais à noite, nos prepare para estarmos juntos, cultuando ao Senhor e tendo realmente mais um tempo de aprendizado. Obrigado a Deus, continue nos protegendo, nos guardando, em Cristo oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, até a noite para aqueles que estarão e para aqueles que não estarão, até outro domingo ou outro encontro, tá bom? Deus abençoe os irmãos.